fácil ser uma mulher negra. Não é fácil. Não é fácil ser mulher, pra imagina ser mulher e negra. É por isso que incomoda tanto, né? Lá no comecinho. Por isso que incomoda tanto, assim. Por isso que incomoda. Oi, eu sou a Tâmara e esse aqui é o Mistura Cíclica, um canal onde a gente fala das nossas lutas diárias, mas também dos pequenos prazeres da vida adulta. O vídeo de hoje é muito especial por vários motivos, mas principalmente porque a gente está tendo a nossa primeira convidada especial, assim, presencialmente. Boas-vindas, amiga! Obrigada, amiga! Seu presente, fala o que é você. Eu sou a Lia, eu tenho 23 anos, curso História na IFG e tô muito feliz pelo espaço. Eu chamei a Lia aqui hoje pra gente falar sobre um assunto que deve dar uma incomodada na família tradicional brasileira, que, amiga, é feminismo e negritude. Com certeza. Principalmente quando essas duas coisas andam junto, né? Feminismo e negritude junto. E a gente tá aqui pra incomodar mesmo, né? Porque a gente tá aqui pra a gente não tá incomodar. aqui de passagem, né? A gente não veio nessa vida a lazer, não. A gente tá aqui a serviço. Inclusive, eu acho que o mês de março exemplifica muito essa discussão que a gente quer trazer aqui hoje. Por quê? É celebrado o mês da mulher, então tem muita comunicação falando da mulher, tem um monte de evento, mas quem são as mulheres que estão ali, sabe? Nesse evento, né, amiga? Tem todas as mulheres, assim, será? Você acha? Não, com certeza não. E eu acho que isso já é uma diferença discrepante demais pra gente entender sobre esses movimentos e como é diferente. Só de algumas mulheres estar presente, sabe? Um tipo de mulher, Uma mulher poder só não estar. fala por todas as mulheres, Exatamente, sabe? E eu acho que, tipo assim, ó, por exemplo, a gente tava até falando isso antes de começar a gravar, ok, a gente hoje já tem uma maior representatividade, eu ainda não acho que é uma representatividade igual e justa ainda, mas a gente tem uma maior representatividade de mulheres negras na mídia, nessas comunicações. Às vezes eu acho que é meio que... Tipo, Uma cotinha. Coloca sabe? uma cotinha Vamos lá. colocar ali. Mas se a gente parar pra prestar atenção em eventos, porque, querendo ou não, acontece mais, então tem evento de todo qualquer tipo que enfiam mulheres no meio. Pra falar de empreendedorismo, pra falar de negócio, pra falar de tudo, né? E aí, geralmente, o que eu percebo é, quando tem, na maioria das vezes não tem mulheres negras, é sempre mulheres brancas, ainda mais se é pra falar de questão de ter sucesso. Sim, e tudo mais, demais, né? amiga. Então, assim, eu sempre vejo muitas mulheres brancas e quando tem mulher negra, é tipo uma mulher negra, sabe? Uma mulher negra. Beleza, Não, não, a gente sabe, a gente gosta de representatividade aqui, vamos botar uma mulher negra. Então, uma cota lá pra preencher. Exatamente. E é sempre aquele discurso, nossa, mas que a mulher sofrida e não sei o quê. Assim, posso ter... Isso, mas é isso. Não é? Tipo, não trazem todas as facetas, né? Tanto mulheres são plurais, assim como mulheres negras são plurais. Mas demais. tentam nos traduzir em apenas um estereótipo. Além de tentar traduzir a mulher em um estereótipo da mulher branca, que é o que eu percebo, tentam também traduzir a mulher negra em um estereótipo só, como se só existisse uma mulher negra. Um tipo de mulher, né, assim, total. Não rola. Um referencial de mulher preta. Exatamente, não rola. Então é isso que a gente quer bater um papo com você aqui hoje, sabe? A gente quer falar sobre isso. Não estamos querendo criar algo, uma rixa de mulheres brancas versus mulheres negras. Não, a gente quer falar a partir do nosso local social, assim, de onde a gente tá, e discutir pra tentar fazer, você que tá ouvindo aí, seja você uma mulher branca, ou seja você uma pessoa branca, enfim, ou até mesmo uma mulher negra, pra entender, né? Essa questão dos privilégios e como o feminismo, sendo liberal, assim, ele não representa e não abraça todas as lutas das mulheres. E assim, eu acho que se é um movimento, ele busca por igualdade, por justiça e tudo mais, acho que importante ressaltar que a gente tem que sair... todo mundo junto. Exatamente, de linhas iguais. Então vamos lá. Primeiramente, eu acho que é difícil a gente falar de feminismo e feminismo negro sem trazer um contexto social e histórico, né, amiga? Porque tá ali junto, lado a lado, é difícil. Então, tipo assim, quando as pessoas falam em feminismo, vem muito aquela coisa do sufrágio feminino, como se o feminismo tivesse a luta feminista tivesse surgido ali. Eu acho que, ok, ele se tornou conhecido e pegou força nessa parte. Mas se a gente for analisar a história, várias mulheres negras estão lutando para trabalhar, para serem reconhecidas como humanas há muito tempo, muito antes do sufrágio, mas ok, a gente sabe que foi a partir do sufrágio feminino que começou-se a falar
sobre, né, feminismo como um todo. Então esse movimento lá no começo, que era movido principalmente, né, por mulheres brancas, tinha lá naquela época 2 principais objetivos, que era poder trabalhar e votar. Trabalhar, a mulher negra sempre trabalhou, nunca foi uma escolha, nunca foi uma opção, é isso mesmo. Sim. E votar, beleza, quando conseguiram isso, ok, falando aqui de Brasil, né, conseguimos um voto para todas as mulheres. Mas se a gente entra lá nos pré-requisitos para se votar sendo mulher, você tinha que ter autorização de marido caso você fosse casada. Se fosse solteira, tinha que comprovar se trabalhava de forma remunerada. E tinha que ser alfabetizada. Sim, cara, aí você olha, poxa, quando liberaram esse voto pra gente, tinha pouco mais de 40 anos que tinha acabado a escravidão no Brasil. Tu acha mesmo que mulher negra era alfabetizada? Amiga, e é discrepante essa diferença, porque ainda quando as mulheres lutavam pelo direito de voto, direitos civis, mulheres pretas lutavam por simplesmente ter os seus filhos, sabe? Ter uma família, né? Sim, amiga. Porque a mulher preta ela ainda era usada como homem de leite, sabe? Então ela tinha esse direito negado de ser mãe apenas. Olha a diferença. Então, enquanto uma lutava pelo direito de voto, outra lutava pelo direito, assim, de ser mãe. Muito doido isso, né? Porque, tipo assim, ó, a mulher branca, então, ela sempre teve ali a questão de ter uma família. Ter uma família. De cuidar de casa, as coisas todas. A mulher negra, primeiro que nunca teve a casa dela, né? Começa por aí, nunca teve a casa dela, nunca teve o direito de construir essa família. Sim. Que é isso que você falou. E aí, depois disso tudo, quando vem essa questão do voto, ela também não pode. Porque se naquela época, eu acho... Posso até estar falando merda, mas eu acho que as mulheres começaram a votar no Brasil em 1932, mas a gente vai colocar a informação se está certo ou errado aqui em algum lugar desse vídeo, porque eu não tenho certeza de cabeça. Mas beleza, 1932. Naquela época, nem mulheres brancas eram todas alfabetizadas. Sim, com certeza. Imagina a mulher negra que ainda estava ali com o pé na senzala, exatamente. De 40 e tantos anos, vamos dizer, 40 e poucos anos. Tipo assim, sim, demais. Muito recente. Então, tá vendo que a gente parte de lugares diferentes? Totalmente diferentes. Como que a gente fala de lutas das mulheres, se essas mulheres saem de lugares totalmente diferentes. Se as dores, se as opressões que essas mulheres sentem são diferentes. Então, assim, a gente precisa entender esse contexto histórico até pra entender como que a gente tá hoje, pra onde que a gente vai, o que tá sendo feito, né? O que o movimento feminista faz pela mulher negra e não tentar trazer, tipo assim, o feminismo luta pelo direito das mulheres. Que mulheres? Quais mulheres são essas? Nós não somos essas mulheres. Exatamente. Mas é isso, então a gente já parte de um lugar que quando começou esse movimento lá, então a gente vamos entender, falando aqui de Brasil, vamos dizer que pra gente aquilo ali foi meio que assim, primeira onda talvez, né? Sim. Então lá já tinha esse problema em que eram mulheres brancas que estavam à frente desse movimento e acabou, tipo assim, toda a luta que as mulheres negras tiveram desde que pisaram os pés nesse país foi esquecido, né? Não entra, parece que dentro do movimento feminista. Quando você vai pesquisar lá, feminismo, quando surgiu, ou feminismo, como aconteceu, todo mundo tá falando de mulher negra. Mas aí trazendo isso hoje, né, pros dias atuais, a gente vê esses reflexos. A gente vê, com certeza. Primeiro, tipo assim, questão de objetificação mesmo demais, dos nossos corpos. Enquanto uma mulher branca tá ali, sei lá, postando uma foto pelada pra, nossa, empoderamento do meu corpo. Eu não sou a meiga doce, eu não sou a Amélia, sabe? Sim. Quando ela quer dizer que eu não sou a Amélia, que tem que ficar lá na casa e tudo mais. E aí, claro, não posso falar pra todas as mulheres negras, mas eu entendo, assim, que de forma geral, a maioria de nós tenta que o nosso corpo não seja objetificado. Que a gente seja vista, tipo assim, pelo nosso intelectual, com certeza. por qualquer coisa, mas que não olhem pro meu corpo como algo que pode ser usado, pode ser pertencido a alguém. E aí é diferente. A nossa luta é outra. Pra gente é tipo sobre resistir. Existir e resistir dentro desses espaços, né? Eu vejo que também, enquanto alguns movimentos de mulheres feministas brancas, elas lutam por, talvez, autoconhecimento, para olhar mesmo para si e todo o rolê, enquanto muitas mulheres pretas, elas não têm nem acesso a isso, sabe? A gente ainda tá tentando se conhecer e se reafirmar dentro desses espaços, assim. E aí, pra mim, foi muito uma luta de entender isso, né, dentro do movimento. Mas teve muito aquela questão de não é só a minha estética, né? Total, tipo, amiga. Nada de maquiagem, sabe? Essas coisas, tipo, não quero me maquiar, não quero... Enquanto às vezes algumas mulheres brancas estão lutando ali pra
quebrar essa visão de mulher como feminina e como isso e como aquilo. A gente quer ser feminina. A gente quer ser feminina. A gente quer isso porque a gente nunca a gente foi, nunca... assim. Exatamente. E assim, não tô dizendo que o que elas fazem é errado ou não. Mas é porque é diferente, Parte né? de Então, lugares diferentes. como que é diferente e a gente tenta pegar tudo e enfiar tudo dentro de uma coisa de uma só. coisa só e falar isso é feminismo. Uhum. E esquecer as outras coisas. Outras vivências e toda uma... Você fala de estética, né? Sim. É total, assim. A gente é negada de muito afeto. A gente é sempre... Ou você é a menina, a pretinha legal da sala, ou você é excluída. No caso, eu era excluída. Eu era excluída, sabe? Mas Você era porque legal? eu era nerd e passava cola. A cola. Talvez, é sempre nesse lugar de troca, assim, sabe? E aí, você se sente excluído e tudo mais. Então, você cresce muito revoltado. Você cresce achando que você não é digna de afeto, que as pessoas elas não vão te ouvir e tudo mais. Então, você já, pelo menos pra mim, falando no meu lugar de fala, parte desse ponto muito agressivo, às vezes. A gente não aprendeu a se comunicar, sabe? Mas é isso, a gente cresce faltando representatividade pra gente olhar e se enxergar. Demais, amiga. Aí, muitas das vezes, e aí, tipo assim, também, né, são vivências diferentes, mas a maioria das vezes de nós crescemos com mães solos. Então, sem ter aquela representatividade ali de ter um pai junto com a mãe, aquela família. Claro que não existe família perfeita, né? Mas aquela coisa que venderam pra gente nos filmes, eu vejo lá. A gente a família branca, o pai, a mãe, os irmãos. Por que não tem? Por que a gente não tem? Então, faltam várias coisas nessa nossa formação. A gente vai pra uma escola onde não estudam a história das pessoas negras no país, no máximo contam assim pra gente. O negro foi escravizado. Sim. Acabou. Amiga, é bizarro. Eu tava vendo um artigo que a partir de 2003 só, que foi obrigatório o estudo de pessoas que fizeram história. Pessoas pretas que fizeram história. Amiga, ou seja, só quem nasceu tem 21 anos, ou seja, nem a gente. Nem a gente. Pegou talvez ali, mas no meu mesmo assim, tipo, quando ensinaram, foi muito por cima. Foi tipo assim, ainda não é no campo de ter um tempo pra debater isso, foi muito disso assim. Eu entendi, o negro foi escravizado e a princesa Isabel foi lá e exatamente. Todo mundo e que ela é legal. Mas minha avó mesmo não terminou o primário, assim. Minha avó, depois de velhinha, assim, ela foi lá pra terminar, acho que, tipo, segunda, terceira série do primário. Porque o sonho dela era aprender a ler e escrever. E ela conseguiu isso, eu acho super fofo. Mas então, tipo, minha avó, então, nem conta, né? Porque nem teve esse acesso à educação, não teve esse direito. Mas minha mãe, meus tios, seus tios, sua mãe, eles não tiveram esse ensino obrigatório da cultura negra, da diáspora africana, sabe? Não tiveram. Amiga, não tiveram. E a gente teve, mas a gente... as pessoas que estão tendo hoje, os jovens que estão tendo hoje, tem, mas de uma forma... Vou dizer vazia, não era a palavra que eu queria dizer, mas de uma forma vazia, porque não tem essas coisas. Então não conta que a gente resistiu, que a gente lutou. Não conta, e quando conta é muito superficial, sobre Palmares. Eu descobri, depois de velha, que o Haiti foi o primeiro país no mundo que africanos foram lá e matou todo mundo que colonizou eles e deu a volta por cima, sabe? Eu descobri depois de velha que a gente teve as revoltas dos malês na Bahia. Nunca me ensinaram isso na escola. Não. Nunca. E eu acharia ótimo aprender isso na escola, sabe? Porque aí você gera essa identidade. Então, enquanto pessoas brancas escutam sobre, sei lá, a Idade Média, onde todo mundo, aparentemente, pelo menos nos 10 aí que apareceu no meu livro, era todo mundo branco, e aí eles se identificavam. Sim. Então, mas é porque é isso. A escola também é um tipo de sistema que ela não foi criada por preto, né, amiga? Amiga, nada foi criado por preto, nada né? foi criado por preto. Não foi só a polícia. A polícia foi criada por preto. Porque é verdade, quem tinha acesso à escola, quem tinha acesso à alfabetização, já voltando naquele papo lá das mulheres, eram ainda as mulheres brancas, né? E nem a mulher branca, assim, na época, a mulher branca, era pro homem branco rico. Homem branco rico. Porque se você fosse pobre também você não tinha tanto acesso. Não tinha. Pra você ver o tanto que a gente vive numa escala de pirâmide, né? Onde é comandado pelo homem branco e depois... preta tá. Exatamente. Aí a mulher branca, né? E depois o homem preto, porque ainda assim... Acho que a gente tá entrando naquele assunto sobre... A opressão. Tá o homem branco, aí a mulher branca, ela tá abaixo do homem branco por questão de gênero, mas aí ela tá acima do homem negro por questão de cor. Exatamente. E aí o homem negro tá acima da mulher preta por questão de gênero. E a mulher negra tá na base. Ela tá assim, ó. E aí a gente vai retalhando, porque aí tem o LGBTQIA+. Aí tem tudo, amiga. Tem a questão de sexualidade, meu Deus. Muita coisa. E aí é isso que eu tento, às vezes, enfiar na cabeça das pessoas. E como a gente já apanhou tanto nessa vida, às vezes você não consegue fazer isso
numa serenidade. De forma... Você tá vendo que eu tô aqui, já tô exaltada? E é isso, e cobram isso da gente. gente. Demais, amiga. E é engraçado, até falando de uma vivência minha, quando pequena, eu me comparava muito com as meninas, tipo, brancas, né? Eu comparava esse lugar. Por que eu não conseguia ser, assim, feminina, ser doce e tudo mais? O meu jeitão, assim, todo de falar. Até minha voz. Teve uma época, principalmente na época que eu era adolescentezinha, que as meninas já começavam a namorar, eu tentava ser meigazinha, só que eu, depois de mais velha, eu percebi que não era porque eu não era meigazinha ou era femininazinha, que os meninos não olhavam pra mim, né? O motivo era outro. O motivo era outro. Mas tem isso, sabe? Tipo, enquanto uma mulher branca, ela consegue falar delicado, ela, né? A gente vem de uma vivência tão diferente que você só consegue agir, às vezes, de forma muito agressiva, assim, mesmo sem querer. Mas pensa também, né? A gente ganha paulada da vida inteira. Exatamente. Como que você é boazinha? Porra, o mundo não tá sendo bom comigo porque Não, você é boazinha. Amiga, mas é isso que o feminismo negro traz, denuncia, discute. É isso que a gente tá tentando mostrar aqui, sabe? Que precisamos falar dentro de várias realidades. Sim. Então, assim, não dá pra falar só de um feminismo universal que tem a mulher branca como representação e girl power. Sim. Não, aí dentro tem a mulher negra, tem a mulher trans, sabe? Tem muita coisa, tem várias opressões. Aí tem, pensa só, às vezes nos colocando agora inclusive como exemplo, né? Nós somos mulheres, nós somos negras e a gente tá dentro da comunidade LGBTQI+. Então tem 3 opressões. Aí tem a mulher ainda que é PCD, enfim. E aí vai 1 milhão de opressões. Sim, então como que um movimento ele pode ter só uma cara? Exatamente. Se existem várias pessoas dentro daquele movimento precisando dessa luta, precisando, né, movimentar essa sociedade, não dá, tem que... Exatamente. Tem que ter essa interseccionalidade. Com certeza. E exatamente, amigo. Eu acho que entender sobre o feminismo é entender sobre essa discrepância, sabe? Pensa, se a gente aqui, com várias, com duplas opressões sobre a gente ainda tá esquecendo outras opressões, então como que alguém vai falar como se o feminismo fosse um feminismo só? Não existe só um feminismo. E ele fala, não fala. Não fala. Não fala. Tem que ter essa divisão. E essa divisão eu acho que não é uma divisão de a gente sofre mais que você. Ou a nossa luta é muito mais importante do que a sua. Não, eu acho que cada dor tem a sua dor. Cada dor tem a sua intensidade. Cada dor machuca da sua forma. Sim. Mas a gente precisa discutir sobre todas elas. Exatamente. É importante notar que são realidades diferentes, né? É complicada essa questão nossa, como brasileiros, porque essa merda da miscigenação... É, amiga. Dá uma dificuldade na questão de gerar identidade. Então, assim, minha família é muito... toda misturada. Ao mesmo tempo que eu tinha muitas pessoas à minha volta que eram negras, ao mesmo tempo eu não tinha essa representatividade de pessoas reais também. Então, eu tinha muito a minha avó, que é uma mulher negra, e o que minha avó sempre falava, assim, e ela reforçava muito mais nessa questão de cor, é que pessoas negras precisam, né, se doar e trabalhar, muito mais do que uma pessoa branca. Então, tipo assim, você tem que fazer o dobro, você tem que ser melhor que essa. Nossa, amiga, e como tem uma romantização em cima disso. Exatamente. Na minha família, eu também sinto muito esse rolê. E aí eu tinha que estudar mais, eu tinha que, tipo assim, eu entendia que eu tinha que ser a melhor da turma, eu tinha que estudar pra caralho, eu tinha que me sobressair. E foi assim por muito tempo. A gente tava falando de estar cansada, eu vejo que isso também é um reflexo sobre a mulher negra, de ter que ser a melhor pra que te enxerguem, você tem que ser melhor tantas vezes do que outras pessoas. Você tem que, tipo assim, nunca reclamar. Sabe? Ser forte e dar conta de tudo e resolver os BO tudo da vida e ainda, tipo assim, não poder sentar e chorar, porque... Demais, amiga. Com todo esse peso assim nas costas, como que aguenta? Não aguenta. Mas uma discrepância desse feminismo que é vendido também. Eu vejo que muitas mulheres... tem esse rolê, sabe, mais uma vez, de autocuidado, aí fala sobre plantar lua, sobre o rolê, já ouviu falar, amiga, plantar lua? Eu, no começo, era muito resistente a isso, porque eu achava, isso é coisa de branco de lelê, não vou, mas eu vi que, não. Mas é isso, é porque é um acesso que é muito negado pra gente, sabe? Amiga, a gente é tão cobrado o tempo todo de nós mesmos e socialmente, você tem que estar sempre sendo a melhor, você tem que estar provando que você é melhor, que muitas vezes a gente não lembra de olhar pra nós, sabe? Não é. Tipo, meditar. Não é uma constatação às vezes, sabe? Tipo, até porque você nem tem tempo, né? Mas eu medito, sabia? Eu também. Amiga, eu aprendi algo, a gente tava conversando sobre isso. Mas tem pouco tempo, deve ter, tipo assim, que eu comecei...
claro, que eu tô firme tem pouco tempo, mas Sim. que eu comecei a colocar meditação na minha vida foi pandemia. Então, Porque eu não tinha amiga, escolha também, eu demais. Meditação. Mas olha como a gente ainda parte de um lugar muito privilegiado, a gente tem acesso à A informação. gente tem. Sabe, agora, por exemplo, minha mãe é uma pessoa muito inteligente e tudo mais. Também tive o privilégio de ter uma mãe, assim, foda pra caralho. Só que isso nunca foi uma opção pra ela, sabe? Por mais que ela tivesse um entendimento, tipo, trabalhar demais e tudo mais, isso nunca foi uma opção, sabe? Tipo, olhar pra dentro, faz uma terapia, cogitar fazer uma terapia. Eu imagino que o número, se a gente pegar, tipo assim, a quantidade de pessoas que fazem terapia no Brasil, Amiga. o número delas que são negras, e a gente É deveria ter pouquíssimo. terapia obrigatória e de graça pra todas as pessoas negras, porque são tantos É, traumas amiga, com que a certeza. gente carrega a vida inteira, que nem terapia resolve, mas assim, ajuda. É, nossa, demais, demais. E essa questão que você tá falando aí de não ter esse acesso, tipo assim, pra mim vem muito esse reflexo, essa identidade, assim, muito da minha avó, por ela ser uma mulher negra retinta. Ela e o meu avô sempre trabalharam de forma rural, assim, né, como lavradores e tudo mais, sempre trabalharam pra fazendas de outras pessoas, né, nunca era uma terra deles, assim. E eu lembro dessa questão, tipo assim, quando tinha alguém que era tipo patrão ou alguma coisa assim, muitas vezes eu tava junto com a minha avó nessas situações. Então, ela fazia tudo, né? Tudo mesmo, de cozinhar, enfim, todo o serviço. E era sempre a última a comer, sabe? Véi, eu acho que isso é a coisa que mais me dói, assim, na vida. Você ter alguém que trabalha contigo, principalmente se for um trabalho de casa, assim, de afazeres domésticos. E aí todo mundo comer e essa pessoa ser a última a comer. O que sobra por último? Praticamente nada. Então, Amiga, isso é uma ferida. E é tanto que isso foi a vida dela toda, que até hoje ela tá na casa dela, tipo assim, hoje ela tem, claro, é aposentada, tem um conforto, né? Minha família consegue, meus tios, minha mãe, enfim, todo mundo consegue dar um pouco de maior de conforto pra ela e tudo mais. Mas mesmo assim hoje, que ela não precisa mais trabalhar pra ninguém, que ela tem a casa dela, que ela tem as coisas dela, se ela faz comida e tem, por exemplo, visita, alguém em casa, assim, que não seja só ela ainda é a última a comer. Depois que todo mundo come, que ela vai comer. Então, assim, cansei de ver várias vezes a minha avó indo almoçar 3 horas da tarde, sendo que o almoço dela tá pronto 10h30 da manhã. Sabe? Então, isso é uma coisa... Eu sei. Como se ela tivesse que priorizar todo mundo, menos e depois ela. É isso. A gente é ensinado que primeiro vem os outros e depois a gente. E não só ensinada a isso, né, amiga? Mas é ensinada a servir. Exatamente. A servir? Por quê? Por quê? A gente sabe o porquê. É só um porquê de bem por quê? Debochadas. Por quê? Porque a gente sabe. A gente é tão negado de amor que quando a gente cresce, a gente... se acostuma com migalhas. Com migalhas. Como se fosse muito, né? Como se fosse muito. É migalhas. E é migalhas, demais. Amiga, mas aí é isso, assim, ó, são tantas dores. A formação de mulheres negras e das pessoas negras como um todo, na sociedade é uma formação com várias deficiências. Então, deficiência de educação, de amor, de afeto, de carinho, de informação que a gente não sabe. A nossa própria história. Total. E aí, ai, velho, tá vendo que tanto que é importante a gente discutir feminismo negro? E amiga, tem que existir. Amiga, eu tô exausta. Amiga, eu tava conversando com uma amiga sobre isso, sabe? Porque, tipo, é importante a gente falar, obviamente, são pautas que são muito importantes, mas parece que hoje, nesse exato momento que eu tenho a necessidade de cuidar da minha saúde mental, eu tô cansada de falar sobre isso. Eu tô cansada, sabe? É aquele rolê, mais uma vez, enquanto tem gente que tá estudando sobre o seu ciclo, tá estudando sobre, sei lá, suas ancestrais de uma forma muito mais poética e linda, a gente ainda tá, sabe? Na luta. Só pra existir. E a luta é o tempo todo. Inclusive, tipo assim, parece que é a única coisa que a gente pode dominar, né? Parece que é a única coisa que a gente pode ter propriedade pra falar. Nossa, você falou uma coisa que é muito verdade. Hoje eu trabalho com comunicação. Dificilmente me chamam pra falar alguma coisa voltada pra comunicação, pra, sabe? Pra a não ser que seja mulher negra na comunicação. A mulher negra nas mídias sociais. E nem me chamam pra isso também. E normalmente, quando alguém me chama pra conversar alguma coisa, é essa situação de mulher negra. E assim, e ainda, tipo assim, olha o tanto que tá errado de me chamar. Eu sou mulher negra, mas olha o tanto de outras mulheres negras que tem, tipo assim, que são mais retintas, que tem muito, né, uma história muito mais difícil do que a minha, assim. Então, é isso.
ok, você é negra, vai falar sobre racismo, né? Sim. Tipo, como se a gente não pudesse ocupar outros espaços. Sim, e aí, total. isso pra mim é uma luta interna o tempo todo. Porque assim, eu sinto a necessidade de falar sobre isso, porque eu acho que a gente tem que discutir, porque ainda é muito... Ao mesmo tempo que parece que a gente discute muito, mas ainda é pouco, sabe? Sim. Então eu ainda sinto essa necessidade de discutir sobre isso, de falar sobre isso, ao mesmo tempo que eu quero poder falar sobre coisas fúteis, eu quero hit meme, eu quero olhar no mapa astral, sabe? Coisas básicas. Exatamente. Até nisso a gente é podada. Não é fácil ser mulher. Não é fácil. Não é fácil ser mulher, poucos. imagina ser mulher E negra. É por isso que incomoda tanto, né? Lá no comecinho. Por isso que incomoda tanto. Assim. Por isso que incomoda tanto. Porque é verdade, quando a gente pensa no feminismo, é realmente, tipo, mulheres brancas na luta. E não é. E não é. E a gente vê que o buraco é muito mais embaixo, né? E que, inclusive, eu ouso dizer que as lutas das mulheres feministas feministas pretas é muito mais antiga do que das brancas. Porque... amiga, a gente pensa só, tá lá, ó, desde a época da escravidão, mulheres lutando, tipo assim. Exatamente. E é sempre a mesma coisa, porque a gente dá luta por existir. Existir. Nunca foi uma opção não trabalhar, nunca foi uma opção você estar parado, nunca foi uma opção você cuidar da sua saúde mental, nunca foi uma opção você ter uma família, nunca foi uma opção você ter os seus filhos da forma correta, porque, tipo, as mulheres brancas, elas tinham acesso a uma família, apesar que, né, todo o rolê, tinham seus filhos e tudo mais, enquanto as mulheres pretas amamentavam os filhos das brancas e os filhos delas estavam lá. E aí a gente traz para o momento atual, amiga, a minha infância, e eu deduzo assim que a sua e de outras vivências também, é a mesma coisa. Tipo, enquanto a minha mãe deixava eu e a minha irmã sozinha em casa, ou as minhas primas sozinhas ficavam em casa e tudo mais, pra elas trabalhar e cuidar, tipo, das crianças dos patrões brancos, sabe? Sim. Eu acho que dá pra gravar, assim, sei lá, zilhões de vídeos falando sobre vivências de mulheres negras, sobre lutas de mulheres negras, sobre feminismo negro. Sobre as nossas Sobre as nossas lutas, porque é muita coisa, não acaba a conversa. E como se assemelham também, né, amiga? Tipo... chega um ponto em comum, né? Tipo, mesmo, tipo, olha só que doido, tipo, nossa, a gente nem se conhecia, não é parente, não é nada, mas tem ponto que se conecta, que você fica... Menina, meu cara é uma coisa. Sabe? Então, assim, eu acho que essa conversa tem muito mais espaço pra falar. A gente trouxe alguns pontos aqui hoje, trouxe algumas dores, algumas vivências, mas tem muito mais coisas, vai muito além, tem outras vivências, né? Já que a gente tá falando de não ser só uma história, não ser só uma vivência, não ser só uma mulher, duas mulheres no caso aqui, tem muitas outras situações que envolvem mulheres negras e suas lutas e o feminismo. E nesse caso, um feminismo que abrace todas essas lutas e não só de uma. Vamos fechar o videozinho por aqui, porque a gente não é só demais. Mas eu tô feliz se você estiver assistindo ele até agora. Eu tô muito feliz, porque eu sei que a gente conversou. E foi. Mas não tô feliz de estar aqui com a gente até agora. Esse vídeo, então, chegou ao fim. Semana que vem a gente tem outro vídeo aqui no mesmo horário, nesse mesmo canal. Amiga, eu quero agradecer demais a sua participação, eu amei. Ai, eu amei, eu amei que você teve no vídeo, eu amei que a gente conversou e foi uma troca muito uma boa. troca muito boa. Eu que me sinto extremamente lisonjeada, amiga, de verdade mesmo, pelo espaço, sabe? Eu acho que é isso, assim. Compartilhar a história, me sinto contemplada, assim, por compartilhar um pouquinho, assim. Muito, muito, muito obrigada por compartilhar. Obrigada. Volte sempre que você quiser. Nossa, vou voltar. A porta tá aberta. Inclusive pra falar outros assuntos, né, amiga? Vamos falar de prazeres de próxima prazer. Vez. Nossa, eu amo. Próximo vídeo vai ser sobre prazer. Sobre prazer, sobre yoga, sobre saúde mental. Vamos sim. Que a gente tem que começar também a falar sobre... Sim, outras coisas. A gente não é só a nossa luta, né? A gente não é nossa... Exatamente, só a nossa luta. Já dizia Emicida, diga não às suas cicatrizes. Diga não às suas cicatrizes. Pronto, com essa finalizamos. Isso aqui a gente fecha o vídeo de hoje. Um beijo, não esquece de curtir, deixar o seu comentário sobre toda essa conversa que tivemos aqui hoje e se inscrever no canal se você ainda não é inscrita, tá bom? Beijo e até a próxima. Salve, tchau. Meu Deus, foi muito bom! Girl Powers, caralho!